Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que mais aparece pra mim no Instagram e aparecia pra mim quando eu dava monitoria. Natana, por qual livro estudar Física 1? Por qual livro? Tem tantos, tem tantos! Então, se você também quer saber a resposta para essa pergunta, continua aqui. E antes, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, porque é muito, muito importante para mim. Ativar o sininho de notificação para você ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal. E deixar o seu comentário aqui embaixo, dando dicas de qual livro você estudou, por qual livro você estuda, compartilhando a sua experiência depois aqui no final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá para a pergunta que mais aparece. Por qual livro estudar Física 1? Eu poderia começar dizendo que eu amo hoje esse senhor aqui, esse senhor Moisés, que é onde eu rabisco, que é onde eu leio, que é onde eu anoto. Eu poderia falar assim, estudem por isso aqui, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu gosto sempre de trazer a minha experiência aqui para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês que comigo também aconteceu. Comigo também foi real. Quando eu fiz Física 1, eu tinha medo desse cara aqui. Eu tinha muito medo desse cara daqui. Mas, o que eu fiz? O que eu fazia? Eu estudava a teoria pelo Halliday, porque eu achava uma linguagem que eu conseguia compreender mais, e tem muita gente que, abobina o Halliday, não, porque o Halliday é ruim. Gente, vamos vir pra realidade? Vamos trazer todo mundo aqui pra realidade? Trouxemos, né? Estamos todo mundo aqui na realidade? Nós não temos um ensino no Brasil que nivele todo mundo. Tem gente que chega na faculdade, isso aqui tá ótimo, isso aqui é perfeito, a pessoa entende, a pessoa já viu o limite, a pessoa já viu integral, a pessoa tem um aprofundamento. Ok. Nós temos alunos que chegam e têm dificuldade em fração, em potência, em soma, sei lá. A gente não tem uma educação no Brasil nivelada. E não adianta a gente dizer e falar assim, pá, é Moisés, tem que estudar Moisés. Se não estudar por Moisés, não passa. Você tá entendendo? Não é assim. Eu estudei pelo Halliday porque eu achava uma linguagem mais tranquila. Eu tinha medo, eu já falei aqui, né, no vídeo passado sobre o nervosismo do primeiro período, que infelizmente atrapalha demais. Eu morria de medo desse cara daqui, assim, e eu estudava teoria pelo Halliday. Então, o que eu faço? O que eu sempre oriento? Não tem uma resposta certa para essa pergunta. Não tem, porque você tem que se conhecer. A tua base? Qual é a tua base matemática? Qual é a tua base de física? Como é que você tá? Como é que é seu estudo? E a partir disso que a gente vai olhar qual livro vai ser melhor para você. Vai ser o Halliday? Vai ser o Sears? Vai ser o Tipler? Vai ser o Moisés? Não sou eu que vou te dizer isso. Não sou eu que indico para você qual livro melhor. Eu posso dizer assim, olha, posso te orientar. Posso dizer assim, olha, estude, se sua base não é boa, estude pelo Halliday primeiro. Leia o conteúdo do Halliday. Aprofunde a teoria, né? Tipo, leia, fixe aquela teoria do Halliday primeiro. Depois, vai para Moisés. Pega os exercícios do Moisés. Depois que você estiver um pouquinho mais treinado, tenta ler um pouquinho da teoria do Moisés. E foi o que eu falei sempre, às vezes, durante a faculdade, você está fazendo cálculo 1 junto com física 1, e aí não te permite entender o Moisés com profundidade. Se você não conhece, se você não tem base de derivada, integral, limite, é um pouquinho mais difícil, porque, né, você vai olhar para aquilo lá, tá, mas nunca vi isso, o que isso significa? Entende? Então, não existe resposta certa. Então, eu sempre digo, olhe para você, pergunte para você qual é a minha base. Não adianta você vir chorar e falar assim, não, Natana, mas meu professor falou que se eu não estudar pelo Moisés eu não vou passar. Para, porque falaram para mim a mesma coisa e eu estudei pelo Halliday e eu passei. Então, para de dar desculpa. Não, você não tem uma base boa? Começa pelo Halliday. Tem uma base mais ou menos? Eu falo que o Tipler eu acho o meio termo.
Tem uma base mais profunda? Vai pro Moisés, cara. Você vai economizar tempo. Ele é direto, ele é livre. É tipo assim, é ali, sabe? É diretão. Então, assim, você vai economizar tempo. Óbvio que o Holiday traz mais conteúdo, enrola um pouco mais. Mas isso vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Então, assim, não se desespera, não ache que é o fim se você está estudando por um livro. Não, foca naquilo. E foca em resolver exercícios. Eu super indico resolver os exercícios do Moisés. Inclusive, já resolvi vários no Instagram. Pretendo resolver vários aqui no canal. E vocês vão ver que não é difícil. Inclusive, eu vou trazer um exercício do Holiday que é 1000 vezes mais difícil do que o Moisés traz aqui no capítulo 2. Não, assim, é infinitamente. Pega um conteúdo assim, tão, sabe, mais profundo, que eu falo assim, cara, se a pessoa fica falando, ah, porque o Holiday isso, porque o Holiday daquilo, mas tem exercícios muito bons, tá? Então eu pretendo trazer exercícios do Moisés, do Holiday, do Tipler, entre outros exercícios aí de faculdades que liberam as provas. Eu vou coletando alguns exercícios para trazer aqui para vocês. Mas assim, o que eu posso dizer é que não existe resposta certa para esta pergunta. Vai depender de qual é o seu nível de entendimento. Comece aos poucos, não pule etapa, não queira. Se você não tem uma base boa, não queira vir esse cara daqui. Isso aqui vai te gerar medo, vai te gerar frustração, não vai te permitir continuar. Você vai bloquear. Você não tem uma base boa de matemática? Vai pro Holiday. Vai pro Holiday, começa aos poucos e depois vem para esse cara daqui. Começa com os exercícios. Cara, eu gosto muito dos exercícios do Moisés, porque eu vou contar uma experiência minha aqui quando eu tava no primeiro período. Eu fazia os exercícios do Moisés e muitas vezes eu levava dias para fazer ele. Enquanto eu ia fazendo os do Holiday, que normalmente era mais mecânico. Óbvio, tem uns exercícios muito difíceis no Holiday também. Eu consigo selecionar uns bem difíceis de lá. Mas a maioria era um pouco mais tranquila, até porque eu acho que o pessoal falava que o Holiday era mais fácil, então você vai com mais... Você não vai com tanta ansiedade, né? Você vai com mais leveza e você consegue resolver. Às vezes os exercícios é mais difícil, mas você vai com mais leveza. Então no Moisés você trava, você olha essa capa aqui, você trava, né? Mas do Moisés eu levava dias, mas eu ia resolvendo os exercícios assim, passo a passo, e aí eu ficava pensando naquilo. Eu não vou. Eu sou muito assim, ia na monitoria fazer a mesma coisa. Eu não vou aqui no final do livro ver a resposta enquanto eu não tiver feito todos os raciocínios possíveis para aquele exercício. Então, assim, eu construía, eu falei no vídeo passado, de construção de conteúdo, de construção de conceito, de etapa por etapa. Então, eu ia fazendo exercício etapa por etapa, eu parava numa etapa, aí eu falava, vai, meu Deus, não dá, não tá indo. Aí eu, tá, vou guardar esse exercício aqui, amanhã eu tento pegar de novo. E eu ia, e eu tentava, e eu resolvia. Alguns exercícios pedem um pouquinho mais de tempo, de maturidade. Deixa ele ali digerindo, põe ele ali, volta depois. Mas assim, vai criando isso em você e vai sentindo o que é melhor para você. Ninguém melhor do que vocês para saber qual é o livro que você vai ter que... Cara, tô me dando super bem com o Holiday, Natana. Tô indo super bem. Consigo ver a teoria pelo Holiday e fazer os exercícios do Moisés. No Moisés ainda tô meio bloqueado, mas tô indo aos poucos. Tô abrindo o primeiro capítulo, tô lendo o segundo capítulo, tô grifando, tô buscando entender, tô trazendo as dúvidas aqui para você, né? Então, assim, é muito importante isso. Então, não existe resposta certa, tá bom? Não existe o livro melhor do mundo para você aprender. Existe aquele que é melhor para você e só você vai saber, tá bom? Eu poderia falar assim, olha, estudem pelo Moisés, porque hoje ele é minha paixão, ele é direto, ele traz muitos conceitos, ele traz conceitos aprofundados maravilhosos, mas às vezes você não tá preparado. E a gente precisa ser verdadeiro e começar, né, etapa por etapa, degrau por degrau. E aí a gente vai conseguir, tá bom? Então, ó, eu desejo muita sorte para vocês, muito estudo. Não esquece, estudo é primordial. Queira estudar, sente a bunda na cadeira e estude. E qualquer dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo!